Zanin, como você tá? Tudo bem? Tudo bom, Thalita? E você, querida? Tudo bem também. Na medida do possível e resistindo, né? Aliás, a É gente isso aí. traz agora, logo de começo, essa questão da Ucrânia. Eu anunciei agora no começo do programa, a gente já tinha cantado essa bola, inclusive, na semana passada, que você traria para a gente esses documentários para que a gente possa entender melhor essa história recente da Ucrânia, né? Então, vamos lá, você separou, são três, né? São, inclusive, bem opostos, assim. Comenta para a gente, vamos lá, pode começar, Zanin. Então, a gente tinha falado a semana passada da guerra, de uma maneira geral, e da maneira como ela era retratada por alguns filmes, né? Agora, sobre esse conflito específico que está acontecendo agora, tem esses três filmes aí que estão rolando, um na Netflix e os outros dois no YouTube, quer dizer, todos acessíveis, né? E que compõe, vamos dizer, uma espécie de mosaico sobre essa situação entre a Rússia e a Ucrânia. Eu confesso para você, Thalita, você, como eu, nós somos jornalistas, a gente tem a obrigação de tentar entender o que se passa no nosso país e o que se passa no mundo. E eu confesso para você uma certa dificuldade que eu tenho. Eu estou lendo obsessivamente, não apenas a imprensa brasileira, tanto a imprensa, vamos dizer, a grande imprensa quanto a imprensa alternativa. E leio muito a imprensa nacional, leio o New York Times, leio a imprensa europeia. Eu estou achando que está sendo muito difícil para o público entender o que está acontecendo por as coberturas, me parece, são excessivamente ideologizadas, né? Com cada veículo tentando puxar a brasa para sua sardinha ideológica, né? E produz na gente assim baixa compreensão muito grande. Por exemplo, a imprensa, jornais que eu leio, a imprensa europeia, jornais muito bons. Eu tenho o hábito de ler, eu sou assinante do Libération, um pouco Le Monde também, o Le Figaro, leio um pouco da imprensa italiana, leio o País, que é um jornal espanhol, tal. E acontece cobertura, ela Zanin, é muito Zanin, deixa boa, eu te mas ela... interromper um Oi, minutinho. Te interromper um minutinho. oi. Seguinte, tá picotando muito o seu áudio. Dá pra gente entender, mas pode, enfim, complicar um pouquinho o entendimento de pessoas que nos acompanham. Reconecta para a gente rapidinho, vamos ver se melhora essa nossa conexão? Um minutinho, você reconecta e a gente continua nesse assunto. Assim, dava para entender o Zanin, ele está falando sobre essa questão de como a mídia tem abordado essa crise, esse conflito, essa guerra ali na Ucrânia, e de forma muito ideológica, né? É isso que ele dizia. Mas eu quero ouvir com mais clareza o Zanin, e o áudio dele estava picotando, que pode dificultar o nosso entendimento. Então, ele vai reconectar, torcer muito para que a conexão se estabeleça e para que a gente consiga ouvir o Zanin, já que ele vai tratar sobre esse tema super factual, né, que é, de fato, a guerra ali na Ucrânia, e trazer esses documentários. Inclusive, um deles está na Netflix e outros dois no YouTube. E são, assim, bem opostos entre si, né, em relação a essa visão que eles trazem da história recente da Ucrânia. Então, por isso que é interessante, a gente consegue dar uma olhada em um, ver um pouco de romantização em relação ao que foi ali essa construção dessa democracia recente na Ucrânia, e, por outro lado, todos os problemas que levaram ao presidente atual e a crise, inclusive ali dentro, e a tal da nazificação, né? A gente está vendo agora esse batalhão Azov, enfim, que tem sido bastante repercutido, que atua ali dentro, e é um batalhão com fortes defesas do nazismo. Vamos lá, acho que o Zanin voltou. Vamos lá, Será que eu Zanin. voltei bem ou não? Voltou super bem. Tô te ouvindo assim, limpinho, com o áudio limpinho. Eu estava falando para o pessoal que você dizia um pouquinho sobre essa cobertura até ideológica, né, que existe na imprensa hoje em dia. Continua relatando para a gente. Então, isso é um pouco próprio das guerras, né? Parece que existe uma Sim. frase do Eurípides lá na Grécia Antiga que dizia o seguinte, que a primeira vítima de uma guerra é sempre a verdade. Por quê?
Porque é uma arma de guerra, a notícia é uma arma de guerra também, e hoje em dia, mais do que nunca, com as redes sociais, com essa capacidade que a gente tem de se comunicar de maneira global, assim, com a maior facilidade, isso acontece muito mais. Então, a guerra mediática que se sobrepõe à guerra de fato que está acontecendo lá na Ucrânia, né? Agora, comentando esses filmes, esse filme que está disponível na Netflix, que chama-se Winter on Fire, né? É um filme que foi indicado ao Oscar já em 2016, né? E ele toma muito partido dos manifestantes daquela que foi chamada a Revolução Euromaidan, que foi a Revolução de 2014, e que culminou com a derrubada do presidente Viktor Yanukovych, que era um presidente pró-Rússia, né? Ele é um filme muito bem feito, as imagens são impactantes, mas ele ele toma partido dessa ala mesmo, que consegue derrubar o poder, consegue tirar o presidente, né? E é um filme assim que apela muito para o emocional das pessoas. Além das imagens impactantes, ela tem uma música onipresente que é para emocionar as pessoas, que é para conquistar. Tal forma, um amigo crítico fala uma coisa que é uma grande verdade. Você vê esse filme de uma maneira desprevenida, é possível tomar partido daquelas pessoas que foram para as ruas, que armaram barricada, que se expuseram e que conseguiram, afinal, seu objetivo, que é esse presidente, né? Esse filme, o contexto são as chamadas revoluções coloridas, né? Que tiraram muitos, que abalaram o poder de muitos países, né? Que tinham governos contrários aos interesses americanos. Isso aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, né? Em 2013, foi as chamadas Jornadas de Junho, que começam com grupos assim super bem intencionados e acabam abrindo o caminho para o aparecimento de grupos de extrema-direita e de extrema-direita que acabam abalando o governo da época, que era o governo Dilma, né? Então, esse filme tem esse viés. Os outros dois filmes são interessantes porque eles vão ajudar a gente a compreender melhor a situação. Por exemplo, em Ukraine on Fire, que está no YouTube, é um filme dirigido por Igor Lopanokov, que é produzido pelo Oliver Stone, né, que fez aquela série de entrevistas com o Putin que vocês têm exibido aí na TVT, né? Esse é um filme que ele tem o interesse dele é um interesse histórico, porque ele tenta mostrar como se deu toda a história da Ucrânia desde o século XVII até os dias de hoje, com a capacidade que teve o país de se adaptar às condições geopolíticas de modo a preservar o seu território, né? Uma certa maleabilidade em fazer acordos e tudo mais. Eu achei muito interessante do ponto de vista da recuperação histórica do país. Mas, como é um filme produzido pelo Oliver Stone também, tem aquele viés próprio do cineasta de armar uma certa teoria da conspiração que tenta mostrar que tudo estava determinado para que aquelas revoltas derrubassem o poder, mas não apenas isso, que elas se colocassem a serviço de interesses norte-americanos na área, né? Me parece, às vezes, assim, pouco dialética e um pouco fechada na teoria da conspiração. E há um terceiro documentário, também disponível no YouTube, que se chama Ucrânia, Máscaras da Revolução, de Paul Moreira. É um francês, né? Então ele chama Paul Moreira, mas é Paul Moreira, ele deve ser de origem portuguesa, né? E que vai na mesma direção do segundo, do filme produzido pelo Oliver Stone, mas centrando o foco na questão
da presença de grupos neonazistas naqueles manifestantes de 2013 e 2014, e de como esses grupos neonazistas, após a queda do presidente, mantiveram uma influência muito grande no poder político da Ucrânia. É um filme relativamente curto, ele tem menos de uma hora, mas também compõe esse mosaico que a gente está falando. Eu acho, Thalita, para te dizer a verdade, o seguinte, que nenhum dos 3 filmes é completo. Cada um deles puxa para um lado. Mas vê-los em conjunto é muito didático para a gente, né? Para a gente tirar as nossas próprias conclusões e tentar entender um pouquinho mais essa nebulosa situação de guerra que a gente está vivendo atualmente. Dicas preciosas, Anin. Deixa eu só repetir aqui para o pessoal. Então, olha só, o primeiro é Inverno, Winter on Fire, né? Que é da Netflix, essa produção. Se você quiser, tá ali, é fácil de encontrar. Os outros 2 estão no YouTube. E daí você pode procurar. É Ukraine on Fire, Ucrânia em Fogo. E o outro que é Ucrânia, Máscaras da Revolução. Tá bom, pessoal? É só anotar, depois volta ali na nossa conversa com o Zanin, dá para anotar o nome certinho, e depois eu deixo na nossa pílula também todos os nomes separados, para que você possa compreender, então, esse cenário que a Ucrânia vive hoje.